Quem não assiste, quem não viu as anteriores, eu abri lá um canal no YouTube onde eu estou botando todas as que a gente fez anteriormente, as outras leis, para ir acompanhando e ficar registro para quem quiser, né, ver de novo e depois tirar dúvidas, mandar mensagem, a gente vai conversando. Então, hoje, dando continuidade a esse projeto que é a Meditação para o Bem, trabalhando algumas reflexões em cima desse livro, né, que são as 7 Leis Espirituais de Sucesso, que o Deepak Chopra ele escreveu, a gente vai dar, né, um segundo passo, o terceiro passo, na verdade, né? Quando nós vimos, né, da vez passada, nós falamos a primeira, né? Nós tivemos uma introdução, depois nós tivemos a primeira lei, que foi da potencialidade pura, que fala da conexão com o nosso eu, né? Nosso eu essencial, que é diferente do ego. Nós falamos da lei da doação, que é a lei do dar e receber, que nós falamos a última vez, e hoje vai ser a lei do karma e do dharma, ou seja, a lei de causa e efeito. E quando a gente fala da lei do karma, né, a primeira impressão que costuma vir, primeiro conceito que vem na cabeça, é que o karma seria algo negativo, como se fosse algo que a gente estivesse expiando ou pagando por algo que foi feito. E aqui o Deepak Chopra traz uma reflexão, inclusive inspirado na filosofia do Oriente, nos ensinamentos da Índia, nos ensinamentos, né, da filosofia oriental, tanto até Platão ele traz um pouco essa reflexão. Então nós vamos ver que, no fundo, quando nós falamos da lei do karma, nós estamos falando da liberdade do ser humano de fazer escolhas. E aí o Deepak Chopra ele começa, né, citando essa reflexão. E ele diz o seguinte, que toda ação gera uma força energética, que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade, o sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Então, percebe que já aqui ele já fez a síntese do que ele vai desenvolver nesse capítulo sobre a terceira lei. O que ele está dizendo? Toda ação que a gente gera vai ter uma contração, vai ter um efeito. Não existe o vazio no universo, não existe o buraco que não tem nada. Tudo tem movimento, tudo tem ritmo. Portanto, toda ação, inclusive a não ação, ela vai ter uma consequência. E isso é muito importante a gente compreender, porque traz para nós a autorresponsabilização sobre o que está acontecendo. A lei da física, quando a gente percebe, por exemplo, as leis, né, as leis dinâmicas que falam da velocidade, da aceleração, principalmente a lei básica, né, de toda ação, né, provoca uma reação. Isso a gente percebe, né, que a ciência vem tentando comprovar esses ensinamentos que a filosofia oriental traz há muito tempo. Ou seja, que para toda força que você emite, uma força contrária, ela é produzida. Então, a física já comprova isso, né, essa sabedoria antiga, e as nossas dinâmicas do dia a dia também provam isso. Percebe que, muitas vezes, a maneira como a gente age vai fazer com que a situação se desenvolva de uma forma mais tranquila ou mais resistente. Todo movimento que nós colocamos, ele vai criar uma consequência. E isso significa que, ao trazer a visão da autorresponsabilização, nós vamos perceber que nós temos a liberdade de fazer as escolhas. Nós podemos escolher o que nós vamos fazer com o que está acontecendo, nós não temos controle do que está à nossa volta, mas como a gente escolhe agir na relação do que está acontecendo é que é a nossa liberdade. E aí é uma grande chave. É uma grande chave para a gente pensar, porque muitas vezes a gente quer um resultado, mas não está disposto a pagar o preço para que aquele resultado aconteça. Então, por exemplo, eu quero muito passar um concurso, eu quero muito conseguir um resultado, mas o que eu estou dando para o universo? O que eu estou colocando da minha energia, de tempo, de disposição para que isso aconteça? Um nada com nada vai levar a lugar nenhum.
Então, quer dizer, se eu não fizer nada para mudar o meu ritmo, se eu não fizer nada para mudar minha rotina, se eu não fizer nada para me preparar para a prova, na hora da prova, é óbvio que eu não vou ter os recursos que eu preciso para fazer uma boa prova. Então, essa lei, quando ele chama a atenção, ele vai nos levando a refletir sobre as escolhas que nós fazemos diante das situações que a vida traz. E ele diz o seguinte, que essa terceira lei espiritual do sucesso, a lei do karma, ela vem, essa palavra karma, como significando um conjunto de ações dos homens e suas consequências. Ele fala, é a causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear a felicidade. Karma implica, então, uma escolha e ação consciente. E aqui eu faço uma pausa para refletir. Como é que nós estamos nos colocando nesse momento? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Quais são as ações que nós estamos produzindo no nosso meio e à nossa volta? Percebe? Se o karma, ele é ação e reação, como ele diz, né, é causa e efeito simultaneamente, todo movimento já está criando uma consequência dele. Então, se eu estou nesse momento, numa sociedade, num contexto que não me é agradável, a pergunta é: qual é a parte que me cabe? Quais são as ações e as escolhas que eu faço de uma forma consciente para que o meio que eu esteja se transforme com a minha presença? Porque se a lei da ação e reação, a lei do karma, ela acontece, quer dizer que a minha presença tem o poder também de mudar o que está em volta, conforme a minha ação está consciente. Então, percebe que isso nos convida a trazer um olhar consciente na vida, um olhar consciente na sociedade e o local de transformação que nós queremos no mundo. Mas uma transformação que só é possível quando eu assumo o meu lugar, tomando decisões, fazendo escolhas de uma forma consciente, porque todo movimento que eu fizer vai gerar impacto à minha volta. E aí ele segue dizendo: tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos. Em nossa vida, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas dessas escolhas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. E aqui uma observação importante. Nós estamos no meio e nós vamos sempre responder. Por exemplo, eu posso parar na sinaleira, seja no sinal, avançar o carro ou não avançar. Eu posso andar numa velocidade maior ou menor. Eu posso escolher cumprimentar a pessoa que está lá na padaria, que eu atravessei a rua, ou posso escolher ficar no silêncio. Eu estou o tempo todo fazendo escolhas e ponderando. E às vezes isso é tão automático que a gente não se dá conta. E o que é importante aqui? Eu trazer para a consciência, eu tomar conta. E nós vemos muito isso quando nós vamos reforçar a importância da atenção plena. Por que nós falamos tanto na meditação de estar atento ao momento presente? Estar atento ao que eu estou fazendo, estar atento ao que eu estou sentindo, estar atento aos padrões de pensamentos que estão neste momento em mim. Porque nessa atenção plena, no agora, eu estou mais presente na minha ação para evitar o automatismo. E aí eu tenho mais consciência das escolhas que eu estou fazendo o tempo todo. Eu posso escolher lidar com a situação que está acontecendo agora. Como, por exemplo, né, se eu estou no trânsito, eu posso escolher, né, exercer a calma, a ponderação, diante de uma situação onde muitas vezes a maioria está o quê? Na agressividade, na impaciência. Essa escolha vai criar um desdobramento lá na frente. Por quê? Porque muitos impulsivos agindo ao mesmo tempo vai gerar uma ação impulsiva, seja, né, um atrito, seja um desdobramento que aumenta ainda mais o tempo do trânsito. Então, percebe que essa escolha
ela pode ser feita de uma forma consciente, só que para isso eu tenho que tomar essa consciência, trazer minha consciência para agora para perceber as escolhas que nós estamos fazendo a todo momento. Por exemplo, muitos de vocês escolheram estar aqui agora, refletindo sobre essa lei, trazendo esse olhar para dentro de si, como uma proposta de autoconhecimento, de reflexão sobre esse tema e de fazer depois uma prática de meditação. Essa foi uma escolha. Havia N possibilidade que vocês poderiam estar fazendo agora, mas essa foi uma escolha. Só que para estar aqui, vocês tiveram que abrir mão de outra situação, de outro momento, de outra possibilidade. Então, quando nós fazemos uma escolha, nós temos que abrir mão de algo, mas toda escolha vai gerar uma consequência. E eu preciso trazer essa pergunta: como é que eu estou fazendo as minhas escolhas? Como é que eu estou fazendo as minhas ações? Será que eu estou consciente? Será que eu percebo o movimento que eu faço ou eu sou levada ao movimento automático? Ou eu estou no automatismo? E aí ele continua dizendo: quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste mundo é resultado de escolhas feitas no passado. Por quê? Uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Essa observação que o Deepak Chopra traz, eu acho que ela é muito importante, porque nos tira do lugar de vitimismo, nos tira do lugar de que, mas isso aconteceu comigo. Mas aconteceu porque de alguma forma eu escolhi estar naquele lugar. De alguma forma, as minhas ações me levaram para aquele momento. Então, por mais que tenha ações que não dependam de mim, está na mão de outras pessoas, uma parte minha também estava naquele momento vivendo aquela situação. Eu posso até nem concordar com a ação que o outro fez, mas eu não posso tirar a minha cota de responsabilidade, percebem? Quando nós fazemos essa reflexão de por que eu fiz essa escolha, eu me coloquei aqui, e ao trazer essa responsabilidade para dentro da gente, a gente também tem o poder de transformar o olhar sobre nós. E sair, muitas vezes, de um lugar que é de revolta, de mágoa, para um lugar de reflexão, já que eu escolhi estar nesse momento, e esse momento aconteceu esse evento, o que isso tem para me ensinar? Né? Por que eu tive a causalidade de estar aqui nesse momento? Isso significa que a gente vai modelando o nosso pensamento e a nossa forma de olhar e encarar a vida. E isso vai trazendo novamente desdobramentos e vai levando a um caminho constante de transformação e reelaboração e reorganização e transformação novamente. E aí nós vamos trilhando essa jornada. O que ele diz aqui? Se eu insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo, e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe fazer um cumprimento, e você escolher não se sentir envaidecido. Então, veja que interessante, a escolha é, inclusive, daquilo que nós recebemos da ação do outro. Se o outro vem com agressividade, se o outro vem fazendo um movimento de ofensa, eu posso aprender a ser assertiva, eu posso aprender a dar limite, sim, mas eu não preciso me sentir ofendida se eu não tomei isso para o pessoal. Isso vai me dar um poder, uma liberdade imensa, porque eu vou começar a perceber que a agressividade é do outro, não minha. Eu é que vou escolher se eu vou querer entrar no jogo dessa agressividade ou não. Então, quer dizer que toda a ofensa, todo o movimento que vem de fora, por mais que ele reverbere à minha volta, ainda assim eu tenho a escolha de não entrar nesse movimento de agressividade. Porque o mundo interior, como eu escolho me sentir diante disso, é sempre uma escolha minha. Então, se ele me ofendeu, eu é que vou dar o crédito, se eu acredito que o que ele está dizendo é verdade sobre quem eu sou. Se ele diz algo sobre mim e eu, no meu lugar, observo, reflito, não, mas isso não é quem eu me vejo. Isso não tem nada a ver com o que eu percebo de mim. Então, não tomo para mim.
Percebem como isso vai nos dando uma liberdade diante das coisas que acontecem à nossa volta. E aí ele continua e diz assim: em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexões condicionadas. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Essas reflexões condicionadas são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar a um cão, né, que um cão, ao receber uma comida, sempre que se fizer soar a campainha, começará a salivar e assim, né, na medida em que ouve a campainha de novo. O que ele está falando aqui? Ele está falando lá no início dos estudos comportamentais, né? Pavlov, o início do behaviorismo, eles faziam estudos sobre o comportamento humano e tentavam provar que era possível a gente condicionar a pessoa a ter a resposta que a gente queria. É claro que hoje isso é questionado, tem outras variáveis que a gente considera no processo, mas qual é a essência do pensamento? Se nós vivemos eventos repetidos, nós vamos aprendendo, nós vamos condicionando muitas vezes esse comportamento. E esse comportamento condicionado, ele vai ter desdobramento. Então, o que o Deepak Chopra está falando aqui? Pegando, né, a base lá do behaviorismo, ele vai dizer que tudo aquilo que nós reagimos, muitas vezes, é um reflexo condicionado. E esse reflexo pode vir das crenças sistêmicas da nossa família, pode vir, né, de padrões de comportamentos culturais que a gente vai assimilando e muitas vezes a gente reproduz sem passar pelo crivo da razão, avaliando se isso realmente é coerente com os valores daquilo que eu acredito. Então, se eu não trago para a consciência, chamo aquele meu eu observador para avaliar se isso ressoa com os valores que estão em mim, eu acabo reproduzindo. Por quê? Porque é muito fácil a gente se tomar, se deixar levar por esse movimento que nos cerca. Nós nascemos de um sistema familiar, esse sistema familiar ele traz uma história. Essa história, muitas vezes, ela vem, né, com crenças, com formas de olhar o mundo. E nós somos, muitas vezes, o quê? Educados dentro desse sistema. E se a gente não ampliar a visão e trazer um olhar sobre si, se conhecendo, refletindo, melhorando, muitas vezes a gente reproduz essas crenças e não se dá conta. E as nossas ações, elas acabam sendo o quê? Reações. Eu não estou na ação consciente. E aí, o que ele diz? Que assim como o Pavlov ensinou a condicionar o animal, ele diz que nós também podemos nos condicionar e que nós temos, muitas vezes, respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e por circunstâncias. Ou seja, eu posso viver um evento que eu aprendi e toda vez que uma situação familiar, né, ou semelhante acontece, a minha tendência é reagir da mesma forma. E aí ele diz, no entanto, esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Ou seja, se eu me condicionei a um padrão de comportamento familiar, só quando eu sair do inconsciente, trouxer para a consciência, olhar o fenômeno e me observar, é que eu vou ter condições de fazer escolhas se eu continuo ou não. É na consciência que eu vou fazer a mudança. E onde que está a consciência? Na atenção do agora, na atenção plena. E aí ele continua. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto da inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o terreno do consciente. Olha que interessante isso, gente. Observar o que está acontecendo. Observar o que está acontecendo transforma aquela situação automática em algo mais consciente. Tem estudos hoje que mostram que muitas vezes a nossa primeira reação, ela é uma reação bem emocional. E se nessa hora eu percebo a reação e por 90 segundos eu apenas coloco atenção na sensação do meu corpo, na respiração, eu ativo um mecanismo no meu sistema nervoso que facilita
a minha região, né, a parte do córtex frontal, a desenvolver o processo de análise e reflexão. Então, eu saio da resposta automática, eu saio daquele comportamento condicionado que está na memória e passo a pensar e avaliar o que está acontecendo naquele momento. E o que eu preciso? 90 segundos. Olha que interessante. E se a partir de agora a gente fizer uma escolha? Toda vez que eu sentir algo, toda vez que eu perceber que algo me incomoda, eu conto até 90 e vou respirando, colocando atenção na minha respiração. Depois que eu sentir que isso foi acalmando, aí eu vou olhar novamente o que aconteceu para ver com mais clareza e então tomar decisões mais conscientes. Ou seja, eu saio do comportamento inconsciente e trago para o consciente. Isso já é provado, gente, tá? Como nós reagimos diante de movimentos, né, estressores à nossa volta. E aí ele diz o seguinte aqui, o Deepak Chopra: quando você faz uma escolha, qualquer uma, pergunte-se duas coisas. Primeira, quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Ou seja, agora que eu saí da reatividade, observo o que está acontecendo, eu vou ter que fazer uma escolha. E a primeira pergunta é: que consequências a minha escolha vai trazer? O que vai ter de desdobramento desse lugar? E eu tenho que lembrar, não é, que existe algo no ser humano que o diferencia dos animais. Os animais, eles vão reagir no comportamento condicionado porque eles são muito mais instintivos do que nós. Nós trazemos o aspecto instintivo até porque ele é necessário para a preservação da espécie. E o nosso cérebro primitivo, né, o cérebro reptiliano, ele traz isso. Nós temos os mecanismos de defesa. Tanto é que esse é o circuito do estresse, né? A luta e fuga é exatamente situações estressantes no nosso dia a dia que nos levam a uma situação que de preservar a vida. Então, eu vou me mobilizar fisiologicamente, emocionalmente, para poder reagir ao estressor. O que acontece é que muitas vezes o estressor está na nossa mente, não é algo que está acontecendo de fato. São problemas que a gente imagina que está acontecendo. E é isso que nos diferencia dos animais. Nós temos em nós a capacidade de pensar, nós temos em nós a capacidade de discernir. Só que o lóbulo, né, a parte do córtex cerebral responsável pelo pensamento, é o córtex frontal. E quando nós estamos numa situação de estresse, essa região do pensamento ela fica embotada, porque o organismo está se preparando para a luta e fuga. Então, sair da situação da sensação de luta e fuga do mecanismo estressor é parar por 90 segundos e colocar atenção na respiração. Para que eu possa, então, avaliar melhor e ver melhor o que está acontecendo. E aí me perguntar quais são as consequências do que eu estou fazendo. E a segunda pergunta é: essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? Essa é uma pergunta importante. O que eu vou escolher agora vai ser bom para mim e vai ser bom para tudo à minha volta ou vai prejudicar? Porque aí eu estou trabalhando um karma consciente. Porque tudo que eu estou fazendo, ele vai reverberar em mim e à minha volta. Se eu sou tomada por fazer uma decisão e que essa decisão coloca prejuízo à minha volta, eu passo a ser responsável pelo prejuízo que está à minha volta. E aí percebem, quando a gente fala de karma, muitas vezes, por que as pessoas compreendem como algo negativo? É porque eu vejo que muitas vezes as escolhas não sendo conscientes, eu não tenho esse filtro para avaliar se está sendo bom a todos aqueles que estão ao meu redor. E a gente, no impulso, pode fazer ações que vai nos prejudicar e às vezes até prejudicar quem está à nossa volta. E aí eu crio um karma que vai ser o quê? Resultado dessa minha escolha. Ou seja, quais são as consequências disso que eu estou fazendo? Eu preciso fazer essa pergunta. E aí o Deepak Chopra ele diz que a resposta à primeira questão você sentirá no seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Sabe aquela sensação quando você reflete, você sente uma sensação no coração, no chakra cardíaco? É como se existisse aqui uma sabedoria. E existe sim. Nós temos estudos hoje que mostram que o nosso coração, ele tem muitos neurônios. É como se ele fosse o primeiro
pensador, vamos botar entre aspas, como se fosse o primeiro movimento de pensar na gente. Vem pelo coração e depois vai para a razão, né? Vai para o sistema nervoso. É uma percepção quase intuitiva, como nós sentimos a nossa volta. Essa conexão com o nosso coração nos ajuda a trazer o quê? A percepção de como isso está em nós e como nós sentimos a nossa volta. E ele vai me ajudar a compreender se essa escolha vai ser boa ou não. E aí eu vou fazer uma escolha mais o quê? Consciente. Porque a grande questão, quando a gente fala da lei de ação e reação, a grande questão do karma é a gente sair daquele movimento inconsciente que gera karma inconsciente. Porque não tem como fugir do efeito. Você pode escolher o que você quer plantar. Você pode escolher plantar milho, escolher plantar feijão. Mas se você plantou milho, você vai colher milho. Você não tem como colher feijão plantando milho, percebe? Então, esse movimento da lei do karma, que é ação e reação junto, significa que tudo está acontecendo como um desdobramento da minha escolha. E a única forma de lidar com o karma de uma forma mais saudável é nos tornarmos cada vez mais conscientes das nossas escolhas. E como que eu sei se essa escolha vai ser boa? Se eu sentir no coração, se eu ouvir meu coração. E ele diz que para a segunda pergunta, ou seja, será que essa escolha vai ser boa àqueles que estão à minha volta? Né? A resposta é o quê? Se a resposta for sim, vai ser bom àqueles que estão à minha volta também, então persista nessa escolha. Se a resposta for não, escolha outra coisa. É bem simples. Quantas vezes a gente quer fazer algo porque nós estamos tomados pelo nosso ego, e aí a gente volta lá na primeira lei, não é? Nós não estamos no nosso eu essencial, nós estamos no ego. E no ego é como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e aí eu não respeito o tempo do outro. E eu vou criar um karma em função disso. Por quê? Porque não está sendo bom para o outro. Agora, se eu estou conectada com o eu mais consciente, o meu eu verdadeiro, e eu percebo que a minha escolha não vai ser boa para o outro, eu abro mão dessa ação. Eu não teria problema de abrir mão. Por quê? Porque não vai ser bom para o todo. E se não vai ser bom para o todo, também não vai ser bom para mim. Porque lá na primeira lei nós falamos o quê? Do princípio da unidade. Então, o que chega no todo, de alguma forma vai chegar a mim também. E se eu consigo trabalhar essa compreensão, isso vai me ajudar a fazer o quê? A trazer escolhas mais conscientes. E aí ele diz o seguinte: entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. Ação correta espontânea é o momento certo, é a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e a todos os que forem influenciados por ela. Então, veja que aquilo que ele chama de ação correta espontânea está dentro dos princípios do budismo. Quando lá no Dhammapada nós vemos a quarta nobre verdade, que é o caminho do óculo, retos pensamentos, retas palavras, retas ações. O que são retas ações? Ações que estão o quê? Alinhadas, corretas. Elas estão alinhadas ao quê? A ideia do bem. O bem é o princípio que une. No bem nós temos o quê? O Dharma. O Dharma é a lei, né, que rege a harmonia do universo. O Dharma ele é orientado por esse valor do bem que leva à unidade. Tudo aquilo que for contrário ao bem vai gerar o quê? A separatividade. Então, se a gente pensa o Dharma como a lei que nos orienta ao bem, eu tenho que me perguntar, a minha ação aproxima ou afasta do bem? E o bem não só no eu, o bem para o todo. O que eu vou fazer é bom para mim, para o todo ou não? Se não for, então eu vou fazer uma escolha consciente de não fazer. Porque senão, se eu fizer, eu estou me afastando do bem. E aí eu vou criar um karma, que é a consequência dessa escolha, que vai trazer uma situação para me aproximar novamente à lei, o quê? A lei do Dharma, aquilo que me leva à unidade.
É como se eu fizesse uma escolha e o universo me trouxesse a resposta da minha escolha. E se eu estou colhendo uma resposta que não é boa, eu tenho que me perguntar qual é a escolha anterior que eu fiz que me colocou nessa situação. Porque tudo a gente tem algo para aprender. E aí ele vai seguindo e vai dizendo que a ação correta, então, que é a ação correta espontânea, é o momento certo. Ou seja, ela representa a resposta certa para a situação no instante que é dada. E isso vai nos nutrindo de tudo aquilo que está à nossa volta. E ele ainda diz mais: há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer as escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. É isso, gente. O nosso corpo, ele fala por nós. Nós temos a psicossomática aí fazendo muitos estudos e comprovando isso. O que nós sentimos, o que nós pensamos, ele vai reverberar no nosso corpo. Muitas vezes nós temos, né, doenças psicossomáticas, que são, na verdade, o que é a somatização de questões emocionais. Então, o nosso corpo ele vai falar. E uma forma que o universo nos ajuda para perceber se aquela escolha vai ser boa ou não é olhar como a gente se sente. É perceber essas sensações no corpo. O nosso corpo ele vai falar. E aí ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar se há um conforto ou se há um desconforto. Como que o meu corpo ele vai mostrar esse conforto e esse desconforto? Na medida que a gente faz a escolha consciente, ele diz, observe seu corpo, enquanto faz a pergunta. Se eu escolher isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, a escolha é certa. Se o seu corpo enviar uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, se manifesta na área do coração. Ou seja, algumas pessoas vão sentir aquele frio na barriga, alguns vão sentir um aperto no peito. Por quê? Porque nós estamos falando, né, dos centros vitais que trazem a inervação. Nós temos um complexo de nervos que vai atuar nos órgãos, nas vísceras e vai responder no corpo físico. E esse centro vital, ele trabalha como vórtices de energia. Então, é como se eu captasse uma informação que está reverberando de outro nível, de um nível mais sutil. Então, quando eu faço essa pergunta e observo corporalmente, o meu plexo solar, que é esse que fica aí em cima da parte digestiva, ele vai muitas vezes vir como um frio na barriga. O plexo solar, ele representa o nosso poder pessoal, ele tem muito a ver com essa nossa capacidade de digerir. E o coração, as emoções, a amorosidade. Então, se eu sentir um frio na barriga, se eu sentir um aperto no coração, será que o meu corpo está dizendo que essa ação, essa escolha vai ser boa para mim? E veja que ele diz, conscientemente presta atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Pergunte ao seu coração o que fazer e espere pela resposta. Uma resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá em seu corpo. Então veja que ele nos convida a trabalhar a lei do karma de uma forma consciente, nos conectando fisicamente, mentalmente e emocionalmente. É como se eu tivesse que alinhar, perceber meu corpo, tomar consciência do que eu estou sentindo e trabalhar a minha capacidade de reflexão para ir observando, ativando esse observador, para ir observando como eu vou reagindo. Ao fazer a pergunta, eu estou ativando o quê? A minha razão. Ao olhar para o meu físico, eu estou observando a sensação. E ao trabalhar a razão e a atenção na sensação, eu estou identificando o quê? O sentimento. Então, eu começo a ter mais consciência de o que aquela ação vai reproduzir, o que o meu eu sábio interno está querendo me dizer. E ele faz uma conexão com a sensação que está no coração. E aí ele diz o seguinte, somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental, e não é. O coração é intuitivo, é contextual, é relacional, não se orienta por perdas e ganhos.
ele está conectado a um computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização interna, que leva tudo em conta. Então, veja que o que ele está querendo chamar atenção é aquilo, né, que a neurociência, alguns cientistas vêm estudando, que é essa capacidade magnética que o coração traz. Eles descobriram que o coração, como eu falei antes, tem muitos neurônios. É como se fosse o nossa primeira porta de entrada para reflexão, né, para o sentir do que está acontecendo. Só que é um pensar mais intuitivo, é como se eu captasse uma onda. Essa inteligência do campo eletromagnético do coração, ele reverbera à nossa volta. E ele entra em ressonância com tudo que vibra à nossa volta também. Então, o nosso coração, que vai emitindo esses campos, eles vão mudando conforme a emoção também. Então, se eu estou vibrando numa alegria espontânea, a reverberação do campo à minha volta é um padrão diferente daquele que está na tristeza. Então, percebe que eu vou começando a cocriar a minha volta pelo meu sentir. E por isso que ele diz que para a gente atuar de uma forma consciente na lei do karma é conectar com o coração, porque ali eu tenho a conexão com o eu superior. Aí eu tenho a conexão com aquele eu essencial que ele fala na primeira lei, porque é ali que eu estou conectada com o todo, com a unidade, com o universo. E ele pulsa, ele vibra isso. E aí ele diz, às vezes pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar os dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. Ou seja, a minha mente, ela vai elaborar a primeira percepção que eu estou no coração. E quando eu sinto e a minha razão faz uma escolha e desconecta do sentir, é como se fosse aquele lugar de que a minha intuição diz uma coisa, mas na minha razão pede outra. E aí essa contradição faz com que eu me desconecte. E muitas vezes, né, essa desconexão, a gente é levado a fazer uma decisão impulsiva e depois a gente se lembra da intuição que a gente sentiu, da primeira impressão e não parou para ouvir e validar. Por que a gente não valida essa percepção que vem pelo coração? Percebe? Porque isso significa desenvolver um hábito de autoescuta, de sentir não pelo que os outros dizem, pelo que o mundo diz, mas se ressoa dentro de você. Esse movimento de que isso ressoa como em mim. Essa é uma pista de como nós podemos fazer para lidar com o karma, de tal forma que o nosso karma fique mais leve, fique um movimento muito mais o quê? Dinâmico à nossa vida. E ele diz, você pode usar a lei do karma para, por exemplo, gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas, no momento que quiser. Mas antes, precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que você faz a todo momento na sua vida. Se fizer isso regularmente, estará fazendo um pleno uso da lei do karma. Então, veja que nós podemos gerar fluxo de abundância à nossa volta. Por quê? O dinheiro em si, ele é a simbolização, ele é a materialização, ele está a serviço do quê? Do gerir, digamos assim, do crescimento. Ele é como se fosse o veículo pelo qual as ações, elas precisam, o movimento precisa gerar mais vida. Eu preciso construir algo. Então, quando ele está parado, eu não estou construindo, então ele não está a serviço do que ele está destinado a ser. Percebe que a generosidade, que é esse movimento de dar espontaneamente, vem do coração. Então, quando eu estou alinhado ao meu coração e faço escolhas mais conscientes, eu reverbero a minha volta pela lei desse karma, a abundância. Por quê? Porque eu estou vibrando na plenitude, no dar, no construir. Muitas vezes eu posso até nem ter um recurso material, mas eu tenho dentro de mim aquela percepção do porquê que eu vou fazer isso. Qual a importância disso para mim e para o meio que me cerca? O que o mundo vai ganhar das minhas ações? O que a minha escolha vai agregar um bem maior? Mesmo que nessa hora eu não tenha os recursos materiais, a minha intenção ela reverbera. E esse sentir pelo coração cria as possibilidades. Então eu acabo conhecendo uma pessoa
que conhece outra pessoa e que vai ajudar e vai fazer o fluxo de que aquela ação que no início não tinha condições, ela comece a acontecer. Por quê? Porque ela está reverberando em unidade no universo. Ela está a serviço não só do meu crescimento individual, mas ela vai agregar o todo maior. E o universo, ele é pautado nessa ideia do bem. Toda vez que a gente se coloca para fazer algo, comece a perguntar: o que isso que eu quero fazer está a serviço da vida? O que isso que eu quero fazer vai agregar um bem maior? E toda vez que vocês fizerem essa pergunta, se coloquem: o que eu posso fazer através do que eu realizo como um movimento de agregar também para a vida? E você vai ver que as suas ações, elas começam a criar movimento, começa a trazer afinidades, pessoas que vão somar a sua ideia, porque ela está a serviço o quê? De algo maior, é como se fosse um imã, é um campo que se atrai. E veja que ele diz, não é, que na medida que a gente faz essa escolha lúcida, eu tenho que fazer isso regularmente, para que eu possa fazer um pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas serão as escolhas, tanto para si quanto para aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, a sua ação vai ser mais consciente a você e todos aqueles que estão à sua volta. E aí ele fala: e o karma passado? Como ele influencia você agora? Ou seja, situações que já foram, como que isso me afeta hoje? E aí ele diz: há 3 coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pegar seus débitos do karma passado. Uma é pegar, ou seja, é você fazer, né, é o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente isso também é uma escolha. Pegar no sentido, né, de pagar, no sentido de responder a isso. Às vezes, há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma ela é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. Então, veja que o Deepak Chopra, ele fala que uma das formas de lidar com o karma, a primeira que a maioria escolhe, é pagar por ele. Significa que esse movimento de pagar, muitas vezes eu vou sintonizando num sofrimento, porque eu estou olhando aquilo que eu estou devendo. Eu estou olhando o que falta e não o que eu tenho para dar. E quando eu olho aquilo que falta, eu vou para esse lugar do faltar, e isso gera sofrimento. Quando eu olho o que eu tenho para contribuir, eu já estou trabalhando num outro momento. Eu já estou trabalhando karma de outra forma. Então, veja que ele fala que no universo tudo está conectado. Não existe como eu fazer uma ação e não responder por ela, nem que seja em outra situação, em outro desdobramento. É como se fosse um movimento que está esperando, né, a oportunidade certa para acontecer. E ele acontece. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu posso escolher pagar isso, olhando aquilo que eu deixei de fazer e ficar num sofrimento, ou eu posso começar, a segunda opção que ele diz, é transmutar. Ou seja, transformar o seu karma numa experiência mais agradável. E aí ele já fala que esse é um processo mais interessante. E você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Então, veja que a segunda maneira, ao invés de você olhar para aquilo que faltou e se lamentar pelo que você não fez, é você olhar o que você aprende dessa situação, transmutando ela e devolvendo de uma forma mais saudável e construtiva. O que essa situação tem para me ensinar? E isso que eu aprendo, o que pode estar agora a serviço do meu semelhante. Ao fazer isso, o que eu vou vendo? A oportunidade de trazer o seu Dharma para o seu karma. Quer dizer, o seu karma para o seu Dharma. Você vai ter a oportunidade de trazer o seu karma, alinhar ele ao seu Dharma, que é o quê? O propósito da lei. A lei da harmonia, a lei que leva à unidade. Veja que ele diz aqui: se você enxerga a semente da oportunidade, essa semente da oportunidade, né, ela está no seu Dharma, que é o seu propósito de vida, e a qual falaremos na 7ª lei espiritual do sucesso. Ele vai falar do Dharma lá na 7ª lei, que é onde nós vamos chegar depois na conclusão.
Isso irá lhe permitir transmutar o karma numa nova expressão. Então, quando eu pergunto o que eu tenho para aprender da situação e como esse aprendizagem está a ser visto, percebe que eu já estou novamente me conectando com a unidade? Então, esse karma, ele se transforma em um novo karma mais alinhado com o meu dharma, que é aquilo que leva à linha do bem. E aí ele fala, pergunte, por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, o que essa experiência está te ensinando? Qual a mensagem que o universo está te enviando? Talvez seja a mensagem que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo da próxima vez. E se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe? Então, ao se perguntar, como eu posso tornar essa experiência útil aos meus semelhantes? Talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna e evite outro ferimento, que esse ferimento aconteça a outras pessoas. Vejam que interessante, né? Isso que o Deepak Chopra traz. Se você começa, então, a se perguntar o que isso tem para te ensinar e como você pode tornar isso útil para os seus semelhantes, você está transformando aquele karma em algo extremamente positivo. Vocês já ouviram falar, e muitos já devem ter visto, de quantas pessoas muitas vezes passam por uma situação bem difícil na família, às vezes tem a perda, tem uma situação de uma doença degenerativa, e quando essa pessoa amada morre, os outros familiares, eles acabam formando uma fundação, formando uma ONG, né, fazendo todo um movimento de criar, a partir da experiência que ele viveu com aquela dor, com aquela perda, com aquela doença, criar um espaço para que outras pessoas tenham o apoio que eles aprenderam que era importante. Né? A gente vê, né, lembra da Fundação Ayrton Senna, né, que a irmã da Ayrton Senna fundou, né, fez todo um trabalho de continuidade, o que ele tinha começado para dar apoio para as crianças. Assim, nós vamos ver outras ONGs, outras instituições, principalmente de famílias que, né, passaram por filhos com deficiências, e às vezes doenças mais sérias, como as próprias fundações que nós temos de apoio ao câncer, né, da criança, de mulheres. Nós vamos vendo vários movimentos que vão sendo construídos a partir de pessoas que viveram uma experiência de muito sofrimento e conseguiram aprender desse sofrimento de bom, o que tem de bom dessa experiência, e dessa experiência dar algo para a vida. E aí vem as fundações, as ONGs, as ações que vão criando bálsamos, né? Vão criando espaços de acolhimento para outras pessoas. Então, vejo que aquela experiência de perda foi uma experiência que fez com que aquela pessoa criasse um espaço de auxílio que vai ajudar milhares de outras pessoas, vai aliviar muitas dores. E aí ele diz, desta forma, né, você paga o seu débito com o karma do passado, ou seja, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue lidar um episódio ligado, mas consegue ligar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. Então você não vai se livrar do que já foi, mas você vai ligar a ele novas situações, só que agora situações mais positivas. Então você transmuta aquele karma em algo saudável. E aí ele diz que a terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo. Ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o seu espírito. É como lavar essa roupa suja no riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa, transcende os obstáculos do seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu íntimo. Isso é feito através da prática da meditação. Então, veja que interessante que a terceira maneira de lidar com karma é o quê? É trazer esse mergulho profundo no eu. É como se, ao trazer a consciência, trabalhar a conexão com o eu essencial, eu fosse limpando. Mas o que é essa roupa suja? O que eu estou limpando nessa minha relação com o karma?
eu estou limpando a minha reatividade emocional, porque o karma já está acontecendo, eu já estou vivendo a situação. E essa que é a questão. Lembra que eu falei lá no início que ele diz? O karma, ele é ação e reação simultaneamente. Quer dizer que se eu vivo uma experiência na revolta, na não aceitação, na raiva, o que eu estou cocriando? O que eu estou gerando a partir dessa situação que eu estou vivendo? Qual é o padrão de karma que eu estou criando para mim? De mais mágoa, de mais revolta à minha volta. Percebe que eu posso ter o direito de não concordar com as situações, mas é como eu mergulho nesse eu interior. Por isso que ele diz que essa terceira maneira é a maneira mais sublime de transcender o karma, que é quando eu saio do desejo do ego, eu desapego. E no desapego, eu não tenho a dor. Por que eu não tenho a dor, não tenho sofrimento? Porque eu abro mão da expectativa, porque eu dou o direito de cada um estar no seu nível de consciência. Então, quando eu estou nesse lugar, eu mergulho nesse ser e eu vivo a experiência não mais na revolta, não mais na indignação. Eu vivo a experiência aprendendo a me amar e amar aqueles que estão em volta, a partir daquilo que aconteceu. Por isso que é uma forma mais sublime de transcender o karma. Onde a gente vê isso? Nós vemos isso em muitos exemplos da história, como, por exemplo, Martin Luther King, que foi, né, um líder pela busca dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele passou por muitas situações de revolta, de preconceito, mas mergulhado naquilo que ele acreditava, ele transcendeu. Ele trouxe o quê? Ele trouxe a segunda opção, que é o que o Deepak Chopra fala, né? Ele trouxe transformar aquela experiência em algo positivo. E aí veio toda a Associação de Defesa dos Direitos Civis. Quando nós vemos, por exemplo, um Gandhi, quando nós vemos, por exemplo, um Dalai Lama, o Dalai Lama ele foi expulso do país dele, né? Como que ele transcende? Ao invés de ele ficar refém da raiva e da revolta, ele, através da prática profunda da meditação, ele compreende aquele que o expulsou. Ele não cria mais revolta, ele vive a situação de um nível de consciência diferente. Então, a ação que ele cria a partir daí é uma ação de compaixão e não de revolta. E aí, qual é o karma que ele está criando para ele agora? Quais são as novas ações que vão estar ligadas àquela experiência? Pensem como se fosse um elo de corrente. Você está num elo de corrente naquela experiência agora. Como vai ser o próximo elo dessa corrente? Vai ser igual ou vai mudar de cor? Porque algum elo vai vir. Toda a experiência que está acontecendo, ela vai ter um desdobramento. E como eu vou atravessar ele, é que vai ter a característica de qual vai ser o próximo elo. Por isso que ele fala dessas três maneiras. Qual seja, pagar no sofrimento. Segundo, você aprender e colocar a serviço de algo maior. E terceiro, transcender através do seu eu essencial com a prática da meditação. E aí ele vai dizendo que isso é uma forma de ir limpando o karma dentro da gente. E ele diz o seguinte: todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. Tudo que eu faço, eu vou criar desdobramento. Ação gera memória. Memória tem uma capacidade ou potencial de gerar desejo. E o desejo governa novamente a ação. Os processadores operacionais da sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da realidade. Então, veja que ele fala que a nossa alma, ela tem o quê? A memória e o desejo. Ela contém a semente desse karma, a semente da memória e do desejo. Toda ação gera memória, ou seja, tudo que eu fizer vai criar uma consequência. Essa memória vai ter o quê? O potencial de gerar desejo. Eu quero ou não quero? E esse desejo vai gerar o quê? Uma ação. É como se fosse um elo de correntes que vão trazendo outros elos. Por isso que, na medida em que eu tomo consciência disso, eu posso transformar, não é, numa pessoa que faz uma escolha o quê? Mais consciente.
E aí ele diz, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os outros que estão ao seu redor. E só isso, e é só isso que você precisa fazer. Veja que interessante, você passa a gerar ações transformadoras para si e para aqueles que estão ao seu redor. E é isso que você precisa fazer. Como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos que são afetados por ele, seu futuro será a felicidade e o sucesso. Veja, então, que ele vai concluindo esse capítulo, nos chamando na responsabilidade de como nós queremos atravessar as situações que a vida nos traz. E aqui eu trago uma reflexão do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um médico, né, psicanalista, dentro de um campo de concentração nazista, né, ele viveu a época da Segunda Guerra, e lá no campo de concentração nazista, ele teceu muitas reflexões sobre a condição, né, o sentido da vida. E ele saiu do campo de concentração com toda essa nova teoria, né, que fundou a logoterapia, que é a busca de sentido, é entender esse potencial humano imenso de dar significado à vida. E aí ele diz que a única coisa que você não pode tirar de mim é a forma como eu escolho responder ao que você faz comigo. A última das liberdades é escolher atitude em qualquer circunstância. Então, veja que o Viktor Frankl, ele faz uma síntese dessa filosofia que o Deepak Chopra traz lá do Oriente. Tudo tem uma consequência. A pergunta é como é que você se coloca diante disso? Você quer viver isso na raiva ou numa ação mais positiva? Você quer viver isso se colocando no lugar de vítima e reclamando do universo ou trazer para você a responsabilidade de fazer diferente daquilo que você não gostou? Como você vai dar para a vida daquilo que você não gostou? Você pode contribuir de um lugar diferente? E aí ele vai trazendo para nós como que a gente pode aplicar essa lei do karma e da causa, ou seja, da ação e reação no nosso dia a dia. E ele diz que a gente pode colocar essa lei do karma em ação assumindo o compromisso de dar 3 passos. Primeiro passo, observar as escolhas que você vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-la para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Então, o primeiro compromisso é se colocar no agora. É tomar consciência do que você quer escolher. O que você vai fazer com o que está acontecendo. Primeira observação. Segundo, assumir o compromisso que de toda vez que for fazer uma escolha, pergunte quais são as consequências dessa escolha. Essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? Ou seja, qual vai ser o desdobramento do que eu estou decidindo? Essa é uma reflexão que está lá em Platão, está lá em Kant, né, quando Kant fala do imperativo categórico. Né, o se é bom para o todo, é bom para mim. Né, daquilo que não é bom para o todo, então não é bom para mim. Então, se eu vou fazer essa escolha, ela vai agregar ao todo? Então, eu estou assumindo um compromisso de trabalhar de forma consciente o karma em mim. Terceiro compromisso, pedir orientação ao seu coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se a escolha for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato em sua visão interior. Essa orientação irá permitir fazer o quê? Escolhas corretas, espontâneas, tanto para você quanto para os que circundam você. Então, veja que a gente aplicar a lei do karma, ação e reação de uma forma consciente e saudável da nossa vida. Tomando a consciência do presente, o que eu estou fazendo, decidindo se o que eu vou fazer é bom para mim e para o todo, e ouvir o que o meu coração responde a partir dessa pergunta. Sentir, intuir. Se eu sentir que é algo bom, então que eu coloque em movimento. Se eu sentir que algo não é bom, então coloque observação e veja se está faltando algo, se tem que mudar algo, se é uma outra direção.
aprender, a gente precisa aprender a se conectar, porque aí nós vamos fazer o quê? Que as nossas ações sejam ações mais conscientes no universo. Então, percebam como que esse movimento, ele vai, não é, trazendo essa reflexão sobre o nosso lugar, sobre a forma como a gente escolhe o que está acontecendo. E aí nós vamos perceber, por exemplo, que lá na comunicação não violenta, a comunicação não violenta, ela diz o quê? Você precisa separar o que você está sentindo, ou ver os fatos como eles são e saber como expressar o que você precisa, acolhendo o outro. Sair o quê? Da reatividade, não tomar tudo para o pessoal, dar o direito do outro ser ele. Agora, percebe que se a gente trabalha a lei do karma de forma consciente na nossa vida, quais serão os desdobramentos à nossa volta? Se eu escolho não responder à violência com violência, se eu escolho ter uma ação mais amorosa, gentil, consciente, na minha sociedade, no lugar que eu estou, eu posso até discordar de alguns procedimentos maiores que estão gerando a minha sociedade, mas eu estou nessa sociedade por um motivo. Será que o conjunto de pessoas conscientes não vai reverberar no todo também de uma forma mais consciente? Então, se a gente traz esse olhar, nós vamos perceber que escolhas nós vamos fazer com que a vida nos traz e, de alguma forma, transformar o mundo à nossa volta, transformar aquilo que está acontecendo em nós. Então, isso é o que ele finaliza desse capítulo. No próximo encontro, que vai ser a primeira quarta-feira do mês que vem, nós vamos falar da lei do mínimo esforço, que é esse lugar de harmonia, de amorosidade que o universo traz. E para nós, né, e finalizando o nosso encontro de hoje, eu quero agora convidar, né, a gente a se colocar numa posição de reflexão, de conexão com o nosso eu e nos preparar para a prática de hoje. Nos preparar para o movimento que nós vamos fazer hoje. E para isso, eu vou pedir que você se coloque de uma forma confortável, alinhando a coluna, puxando a respiração, soltando a respiração. Vamos sentando de uma forma confortável. Alinhar a coluna vai nos colocando nosso organismo no eixo, no nosso centro, na consciência desse eu. E isso que a meditação precisa nos ensinar, a trazer esse eixo, a nossa conexão com esse eu. Então, sentem de uma forma confortável agora, com a coluna alinhada. Puxem o ar profundamente e soltem o ar. Perceba nesse momento o ritmo da respiração que entra e que sai. Coloque atenção na ponta do seu nariz. Veja se o ar é quente, se o ar é frio. Como é esse ar que entra em você agora? Deixe o ar entrar, deixe o ar sair. E vai fazendo o escaneamento de todo o seu corpo. Vai colocando a consciência no seu físico agora. Observe a cabeça, pescoço, os ombros, braços. Se tiver alguma região tensa, relaxa e solta. Vai descendo pela coluna, até chegar à base da coluna. Sinta o seu quadril,
Sinta o local que te recebe. Vai descendo pelas pernas, até chegar aos pés, sola dos pés. Tome consciência do seu corpo, puxe o ar e solte. Inspirando e expirando, eu vou convidar você agora a fazer uma retrospectiva do seu dia. Traga a sua tela mental nesse momento, começando pelo momento presente onde você está agora. Vá voltando à cena, o que você fez antes, o que você fez no final do dia, o que você fez à tarde, o que você almoçou, como foi o final da sua manhã, como foi o seu café da manhã, como foi o seu levantar, o seu despertar. Faça esse movimento, como se você agora estivesse rebobinando a fita. E observe, durante o dia de hoje, teve alguma ação que gerou uma sensação agradável? Teve algo que aconteceu que foi desagradável? Como você se sentiu durante o dia? Puxe o ar e solte o ar. Perceba como foi o seu dia. E olhe para você agora com um olhar amoroso, sem se condenar, apenas olhando para você. Convide agora o seu coração. Sinta o seu coração. Entre em contato com o seu coração. Convide o seu coração a avaliar o dia que foi. Quando você faz essa retrospectiva, que ações você gostaria de fazer diferente? Que ações você percebe que pode melhorar? Que ações você pode continuar fazendo? Convide o seu coração a te orientar amorosamente. Como você quer se sentir? Que ações você quer criar para você? Que desdobramentos você quer para a sua vida? Puxe o ar e solte o ar. Então eu vou te convidar a aproximar um pouco mais o olhar e ver essa luz do seu coração. Entre em contato nessa luz. Entre em contato com essa potencialidade amorosa em você. E permita que essa luz amorosa te envolva nesse momento. Traga a sensação da plenitude dessa luz. Ela está alinhada ao bem, a um lugar genuíno e puro. Sinta essa conexão.
Nesse lugar tudo é. É ali que está a potencialidade pura, o princípio da luz em nós. Convide a sabedoria desse eu a estar presente a partir de agora. E visualize agora o que você quer trazer de ações amorosas para você, começando agora, nesse momento. Que ações amorosas você pode compartilhar com quem você convive nesse momento. E as pessoas que você ama. Deixe a luz do seu coração envolver a todos. E visualize o dia de amanhã. Como as suas ações podem estar alinhadas a essa ideia do bem. E convide esse eu amoroso a estar presente, para que você possa viver o agora, construindo desdobramentos amorosos em sua vida. Puxe o ar e solte o ar. Amorosamente você olha para o dia que foi hoje e traz ao seu coração nessa luz a gratidão por tudo que foi vivido, porque desse lugar algo te ensina. Qual é a lição que você leva hoje? O que tudo que aconteceu te faz crescer mais um pouquinho, te ajuda a desenvolver um pouco mais essa consciência. Puxe o ar e solte o ar. E perceba essa luz do seu coração se expandindo, envolvendo todo o seu ser. Vai expandindo, envolvendo o seu lar, a sua casa, todos que estão nesse lugar. Nós vamos expandindo e visualizando a nossa quadra, nosso prédio, nossos vizinhos. Vamos expandindo, visualizando a nossa cidade, nosso país, nosso continente americano, até envolver o planeta Terra como um todo nessa luz amorosa. Visualize essa luz de amor do seu coração, reverberando, envolvendo a todos nessa frequência de luz. Que as ações conscientes possam estar a serviço do bem coletivo, do nosso crescimento enquanto seres conscientes. Que a partir desse momento possamos assumir o compromisso de ter ações mais amorosas, mais gentis, de uma forma leve e simples, sendo nós mesmos, um eu mais consciente. E com essa intenção, nós vamos guardando dentro de nós essa conexão amorosa,
percebendo que somos parte desse todo maior e que no coração nós nos unimos e que aí vibra o potencial de cura, de abundância, de amor para a nossa vida. Inspirem e expirem e vão voltando a consciência do aqui e agora. Puxe o ar suavemente e vão percebendo o corpo, da cabeça aos pés. Vão voltando. Na medida em que eles voltarem, inspirem profundamente, abram os olhos e vejam em volta o que vocês conseguem ver. Puxem o ar e soltem o ar. Vão voltando, vão trazendo a consciência para o aqui e agora. Todos bem? Como vocês estão? Oi, Regina. Agora estou vendo você. Tudo bem? Jacira, Karen, Dani. A Margarite também está aí. A Isis, a Capi. Camila, Mônica. Patinha. Tudo bem, meninas? Conseguiram entrar? Tudo jóia? Conseguiram entrar em conexão? Conseguiram sentir a prática? Que bom, vai ficar gravado, depois vocês podem assistir. E aí fica a dica para a gente trazer esse olhar de reflexão sobre a lei do dar e receber, que nós vimos no último encontro, agora em sintonia com a lei do karma. Como a lei do karma pode nos ajudar a co-criar uma realidade mais em abundância, mais em prosperidade, mais em felicidade para a gente. A gente quer uma sociedade justa, então tenhamos ações justas. A gente quer viver a felicidade, então vamos semear a felicidade. Não tem como a gente ter um resultado desconectado daquilo que nós escolhemos plantar. Percebe? Então é isso, meninas. Eu agradeço a participação de todas vocês. Vou colocar depois lá a gravação, quem quiser rever de novo, fica a dica. E a gente se vê o mês que vem, próxima Meditação para o Bem, na quarta-feira, às 20 horas. Então, um bom descanso para vocês, um bom final de semana, vamos estar no feriado agora, e aproveitem. Quem está no ambulatório de Reiki, teremos o Reiki daqui a pouco. Hoje o nosso Reiki vai ser o Reiki para o planeta. Lembrem disso, é um Reiki coletivo em benefício dos profissionais da saúde, das instituições e do planeta como um todo. Tá bom? Então, as reikianas, vamos nos ver daqui a pouco. E o resto... Que horas vai ser, Ana? Vai ser, agora são 9h30, vai ser ali por umas 10 horas, para dar tempo de gente tomar água e se preparar. Tá bom. Tá bom, Fatinha? Obrigada. Agradeço por Gratidão. Gratidão, meninas. Gratidão. Até mais e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.